Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler os versículos 12 até o versículo 2 do capítulo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 até o segundo versículo do capítulo 13. Vamos meditar essa manhã sobre o tema A Igreja e Sua Unidade. Nós estamos nesse mês de julho trazendo mensagens a respeito da natureza da igreja, da personalização da igreja, da estrutura da igreja, da missão da igreja. Precisamos cada vez mais nos esforçar em entendermos isso. Todos os irmãos vão entender nessa meditação aqui por que o pastor se esforça tanto em trazer essas meditações sobre a estrutura da igreja, sua composição, né? Tem muitas pessoas por aí que não sabem o que significa pertencer realmente a uma igreja. Elas vão à igreja, mas não sabem o que é pertencer a uma igreja. E isso é um problema sério, seríssimo, porque nós temos uma função dentro da igreja. E se você não sabe o que fazer na sua função, como é que você vai desempenhar a sua função? Não é verdade? Olha, você vai para o trabalho, né? Você tem um emprego. Você chega lá todos os dias e cruza os braços, senta e fica com o braço cruzado. Você não tem uma função no trabalho? Não tem? Sim. Até dentro de casa, os papéis dentro de casa não tem funções. Todo aquele que tem uma função é para quê? Para desempenhar, para agir dentro dessa função. Se eu não sei qual é a minha função dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, para que eu estou aqui? Não é verdade? É uma meditação necessária. Esse texto certamente vai nos ajudar a entendermos o que Paulo está ensinando aos Coríntios. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores,
depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal ou como o sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Amém. Primeiro, deixa eu trazer os irmãos aqui o contexto que levou Paulo a trazer esse ensinamento através da sua carta, né? A igreja de Corinto, ela era uma igreja de bagunça, a verdade é essa, né? A melhor tradução é isso. A igreja de Corinto se tornou uma igreja de bagunça, de oba-oba, né? E certamente quando a igreja toma esse caminho, ela sai justamente dos preceitos do Senhor e começa a servir de escândalo para a sociedade, os que estão em volta. Isso se reflete na convivência e na unidade da igreja, obviamente. O que acontecia lá? O que estava acontecendo para Paulo tratar aqui? É que uns estavam dando mais valor a alguns dons espirituais que não têm tanta utilidade assim, e esquecendo dos principais. E com isso o que acontecia? Diversos irmãos ficavam no banco oprimidos porque não tinham aquele dom e não conseguiam servir ao Senhor porque eram separados, apartados, como se não pertencesse ao corpo de Cristo. Todo lugar que há bagunça, há acepção de pessoas. Por isso que Paulo fala para a gente fazer tudo com ordem e com o quê? Por que ele falou isso? Porque está na cabeça dele, ele é uma pessoa organizada e queria que a igreja fosse organizada, porque ele acha que tem que ser organizado. Claro que não, irmãos. Tudo que estiver fora da ordem e da decência é uma bagunça. E onde está a bagunça, quem opera não é Deus. O inimigo gosta da bagunça, gosta do transtorno, gosta das coisas mal feitas, feitas de qualquer jeito. Deus não gosta das coisas assim. Se os irmãos pegarem a constituição na lei de como funcionava o culto a Deus, é uma coisa assim impressionante. Vocês irmãos já pegaram a Êxodo, Levítico, já pegaram Números? São livros que são citados assim, o passo a passo da preparação do culto a Deus, da adoração no Antigo Testamento. É uma coisa impressionante. Os irmãos pegarem os detalhes da organização que Deus requer, é uma coisa impressionante. Aí muitos dizem assim, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, mas só para as bênçãos. Mas isso vale também para a adoração, para o comportamento no culto, para a forma que nos apresentamos diante dele em santidade. Continua sendo o mesmo Deus. Nesses aspectos também não muda. Em Deus não há mudança nem sombra de variação, principalmente nesses aspectos de como o ser humano se achegar a Ele. E a igreja dele não pode se apartar dessa verdade. Para nós preservarmos a nossa união, nós temos que cumprir algumas etapas que são necessárias. E Paulo traz essas etapas aqui para os coríntios. Primeira coisa, irmãos, é que nós somos membros
De quantos corpos? Às vezes nós como pastor, nós ficamos tentados a fazer algumas coisas que nós vemos acontecer em outras igrejas. Eu também passo por essas avaliações e faço essas avaliações. Tem igrejas por aí que tem ministério da terceira idade, ministério da adolescência, não sei o que, teens, jovens, mais jovens, né? E poucos desprezam os mais idosos, os mais jovens. E desprezam também que os mais velhos eles sustentam o ministério da igreja. Mas deixa isso para outra meditação, né? Mas há uma acepção, uma separação dentro da igreja em trabalhos específicos para diversas faixas etárias. Mas pastor, não pode ter uma programação ou outra? Sim, uma programação ou outra, tudo bem. Agora, você separar permanentemente ministérios para isso, eu não entendo. Não entendo. Sob que prisma eu não entendo? Justamente porque a igreja é um corpo só. Não importa a sua faixa social, não importa a sua faixa de renda, não importa a cor da sua pele, não importa a sua origem como raça, não importa. Quando nós pertencemos à igreja de Cristo, pertencemos a um corpo só. E esse corpo se chama corpo de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui no início. Ele fala assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Assim é Cristo também agindo em nós através da sua igreja. Mas pastor, por que nós somos membros de um corpo só? Tem duas ações do Espírito Santo de Deus que provam isso na vida de todos nós. A primeira ação do Espírito Santo é na regeneração. Quando em meu coração eu aceito o sacrifício de Jesus por mim, automaticamente eu sou feito nova criatura em Jesus Cristo. Eu sou regenerado através do seu sacrifício. E quando sou regenerado pelo Espírito Santo de Deus. É como se eu tivesse sido mergulhado no Espírito Santo. Aí eu estava comentando lá em casa, a Ana lembrou que eu citei isso há algum tempo atrás, bastante tempo, eu não tinha lembrado, né? Estava lendo um comentarista que trouxe justamente o significado dessa palavra no grego para os irmãos entenderem bem o que é pertencer a um corpo de Cristo, ser imergido no Espírito Santo através da regeneração. Dizem que um médico e filósofo grego chamado Nicanor foi o primeiro a inventar aquela fórmula do picles, né? Os irmãos sabem o que é picles? São legumes em uma na conserva, né? Aquela conserva ali é basicamente vinagre e sal. Esse homem que viveu em torno de 200 anos antes de Cristo, ele, na fórmula do picles, ele descreve a palavra bapto e baptizo, que é essa palavra que Paulo utilizou aqui, como somos batizados, né, imergidos. Ele fala assim, pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Essa palavra batizada aqui é baptizo.
E Nicanor fala assim na sua receita do picles: bapto é aquela imersão momentânea, ou seja, no momento que você pega o legume e cozinha ele na água fervendo, bota ele na água fervendo e em seguida o que faz? Você tira, tá certo? Se você pegar um pepino, coloca lá um pepino em água fervendo e tira o pepino da água fervendo, o que sai? Pepino. E ele utiliza esse processo como sendo o bapto. O baptismo, ele diz que é diferente. É quando você pega esse pepino cozido e mergulha dentro do vinagre e do sal. Esse segundo mergulho, ele muda a natureza do legume. Então ele deixa de ser um pepino e passa a ser um picles. Ele muda a natureza. Então ele está dizendo o seguinte: o que Paulo está dizendo é que toda a nossa natureza para pertencer à igreja de Cristo foi mudada. Eu não sou mais o mesmo que era antes. A partir do momento que eu crio no Senhor Jesus Cristo, eu pertenço a um corpo, sou membro de um corpo, cuja natureza de todos nós foi mudada. Não sou mais o mesmo. Portanto, eu não faço mais as mesmas coisas. Tudo o que eu faço, o que eu falo agora, é conduzido pelo Espírito, o qual eu fui regenerado. E aqui é interessante, lá no finalzinho, ele fala assim, formando um corpo. Versículo 13. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Por isso que eu falei que tinha duas ações do Espírito Santo que nos confirmam como sendo membros do corpo de Cristo. Primeiro é essa imersão da regeneração. E depois, quando ele fala assim, todos temos bebido de um Espírito, significa essa palavra aqui no grego como se fôssemos regados pelo Espírito. Ora, quando você rega alguma coisa, significa que você quer que essa coisa faça o quê? Cresça. Interessante, não é? Todos nós fomos enxertados no corpo de uma forma e somos alimentados para crescermos também da mesma forma. Pastor, e se alguém não passou por esse processo do Espírito Santo? Não pertence à igreja de Cristo. E obviamente não vai ter unidade para a igreja de Cristo. E é por isso que a gente não lança a mão de estratégias humanas para atrair pessoas para a igreja, porque que sentido isso teria? O indivíduo não vai pertencer verdadeiramente à igreja se ele não passar pelo processo de ser imergido no Espírito através da fé em Jesus Cristo, nem pelo processo seguinte, que o alimenta para crescer em fé. Não serve para nada. Não serve para nada, a não ser que o indivíduo tome a decisão realmente de crer no Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Então a nossa unidade está nisso, irmãos. E passando por esses processos juntos. Quantos passaram? Quantos passaram, irmãos? Todos. Todos. Todos que pertencem à igreja do Senhor Jesus Cristo passaram pelos mesmos processos e continuam passando, né? Segunda coisa aqui que Paulo fala para eles é que a unidade da igreja está em aceitarmos que temos um papel nessa Constituição. Todos nós, irmãos, temos um papel. Ah, pastor, mas eu não tenho uma função dentro da igreja. Paulo não está falando sobre função, mas o pertencer ao corpo de Cristo. Não está significando que você tem uma função, ou no estatuto, você tem que fazer parte da diretoria estatutária da igreja, você tem que ter um cargo dentro da igreja. Pertencer à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo, ser membro do corpo de Cristo, vai além disso, irmãos.
Porque eu não sirvo ao Senhor porque eu tenho um cargo na igreja. Mas eu sirvo ao Senhor por pertencer ao corpo dele. E quantos aqui pertencem ao corpo de Cristo? Acabei de falar. Todos passamos pelo mesmo processo. Aí vem o desigrejado e fala assim: eu sou igreja de Cristo, eu não preciso de igreja. Eu sou igreja de Cristo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali está Ele. Primeiro, cita 2 coisas que não estão na igreja, não estão na Bíblia. Não é, pastor? O segundo texto não está na Bíblia, está. Mas não com esse sentido que eles se aplicam. Não com esse sentido. Primeiro, nós acabamos de ler aqui. Onde que os irmãos leram que eu sou igreja? Não tem. Paulo diz aqui: todos pertencemos a um corpo e somos os seus membros em particular. Então eu não sou corpo sozinho, eu sou membro do corpo. O corpo está aqui. Quando todos nós estamos juntos. Ninguém olha para um membro decepado de um corpo e fala ali um corpo. Todo mundo vai ver uma mão decepada, uma perna decepada, um braço decepado. Somos membros de um corpo só, mas individualmente somos membros. E o que o membro faz? Cada um tem função. Cada um. Tem função. E tem função para quê? Para agir, para trabalhar, para servir. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que tem essa mão aqui paralisada, né? E ele estava falando assim para mim: pastor Fábio, essa mão aqui minha não serve mais para nada. Por que ele estava falando, se referindo à mão dele, dizendo que não serve para nada? Porque ele estava o quê? Paralisado. Ou seja, um membro de um corpo paralisado não serve para nada. Um membro de um corpo sem agir em conformidade com esse corpo não serve para nada. Nós temos funções para agir, para trabalhar. Quando Paulo fala que cada um dos coríntios estavam inseridos no corpo como membro, significa que cada um deles tinha que agir. Tinha que sua função em particular, mas para o bem de quem? Esse braço aqui age para o bem dele mesmo? Afinal de contas, faz o seguinte: você tem um corte no antebraço. Pega esse braço aqui e tenta cuidar desse corte. Alguém consegue? Se alguém conseguir, eu vou levar para um programa de televisão. Consegue? Cuidar do próprio. Eu não consigo chegar nem no ombro direito e já está fora do braço. Para cuidar desse braço aqui, o que tem que fazer? Tem o outro vir aqui para cuidar da ferida. Assim é o corpo de Cristo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo para que possamos cuidar uns. Temos que agir nesse sentido, né? Precisamos agir nesse sentido. Precisamos nos deixar agir e moldar pelo Espírito Santo nesse sentido. A Bíblia fala que ninguém vive para si e ninguém morre para si. Paulo fala lá em Atos 20, melhor coisa é dar do que receber. Pertencer a uma igreja de Cristo significa que eu tenho essa percepção de vida.
que eu não vivo só para mim mesmo. Em semelhança ao meu Senhor, que se entregou a si mesmo por quem? Por Ele mesmo? Não. Se entregou a si mesmo por quem? Por nós. Em semelhança a esse Cristo que me salvou, eu preciso agir assim também. Quando eu pertenço à unidade da Igreja de Cristo, eu entendo isso. Agora, qual de nós é mais valoroso diante de Deus? Ou para Deus? Qual tem mais valor? Para os coríntios eram aqueles que falavam línguas estrangeiras. Eles valorizavam muito o dom de línguas. Por que isso? Vamos lá. Os apóstolos trabalhavam para quem? Para si mesmo ou para Cristo? Para Cristo. Chamado aqui dom de profecia, que é dom de pregação. Quando você prega para quem? Para Deus. Você é boca de Deus, né? Quando você é um professor, você ensina para quem? Para si mesmo ou ensina para os outros? Para os outros. Agora, quando você fala língua, você fala língua para quem? Assim mesmo. Se eu subir aqui e começar a falar alemão, não sei falar alemão, mas começar a falar alemão, qual a utilidade para os irmãos? Automaticamente, qual vai ser a utilidade por corpo? Automaticamente, qual vai ser a utilidade para Cristo? Então, se eu faço alguma coisa para mim mesmo, significa que a utilidade para a igreja é nula. Se eu me exalto a mim mesmo, se eu acho que o que eu faço na igreja tem muito valor, né? Eu acho que eu devo ser aclamado pela igreja por isso, automaticamente, irmãos, o que eu faço é nulo, porque todos os membros devem trabalhar em favor de quem? Do corpo. E Deus distribuiu, olha só que coisa interessante, versículo 18, diz assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ou seja, quem distribuiu os dons na igreja? Quem deu as funções? Deus. Deus. E eu tenho que me submeter aonde Ele me colocou. Ah, pastor, mas eu não posso querer os principais dons da igreja. Calma, eu vou chegar lá. Paulo também chega lá, daqui à frente. Eu não posso querer me desenvolver, sem dúvida nenhuma. Buscar os dons mais excelentes, sem dúvida nenhuma. Se Deus quiser te conceder, sem dúvida nenhuma. Mas espera aí, vamos com calma, vamos chegar lá. Quem distribui os dons é Deus. E distribui conforme aquilo que Ele acha que vai ser para a edificação de quem? O corpo da igreja. Da igreja. E olha que coisa interessante, no papel dessa constituição está justamente nos submetermos a essa hierarquia. Existe uma hierarquia de dons. O que acontecia lá em Coríntios? Eles davam mais valor ao dom que mais aparecia. É interessante, né? O que acontece hoje dentro da igreja pentecostal. Eu não estou fazendo uma crítica, que é problema de quem está na liderança, de quem, o que acontece lá. Mas em Corinto, provavelmente acontecia a mesma coisa. Estava lá alguém ensinando, de repente se levantava alguém e começava a falar em grego. E às vezes não tinha nem quem interpretasse o grego dentro da igreja, ou seja, servia para quê? Mesma coisa do alemão aqui, não para nada. Se eu trago um ministro americano para pregar aqui, vai ter que ter alguém que saiba muito bem, inclusive, interpretar o inglês para poder passar para os irmãos. Também não tem utilidade nenhuma. Mas lá eles davam um valor a isso danado. Muito que acontece hoje. Por quê? Nesse momento, quem se exaltava? Era o indivíduo. E Paulo fala assim, olha,
vocês são membros da Igreja de Cristo em particular. E existe uma hierarquia dentro da igreja. E vocês deveriam respeitar essa ordem que existe na igreja, não é essa bagunça que vocês estão fazendo aqui, não. Ser uma igreja unida em Cristo, um corpo só, vocês deveriam respeitar isso. Lá no versículo 28 ele diz assim: e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente o quê? Se é primeiramente, ele está falando de quê? É uma ordem hierárquica. Concordam comigo? Senão ele não colocaria essa expressão aqui. Segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Para por aí. As três principais funções dentro da igreja estão ligadas ao quê? Vamos ver se os irmãos interpretaram aqui. Doutrina. As três principais funções da igreja estão ligadas à doutrina. Primeiro, segundo e terceiro. Por quê? A igreja vive da doutrina. Eu vou viver lá fora o que eu aprendo aqui dentro. A igreja é a fonte de Cristo, para que os membros possam agir, viver. Então, três funções estão ligadas à doutrina. Aí o resto. Milagres. Era necessário que naquela época a igreja, crescendo, tivesse operações de milagres. Não que não possa acontecer isso hoje, tá, irmãos? Não que não possa acontecer. Deus já via acontecer e os irmãos também devem ter visto acontecer. A igreja não vive para isso, mas o poder de Cristo na igreja pode operar sim, e vai continuar operando, não é? Sendo o maior milagre quando nós vemos um pecador se arrepender diante do Evangelho. Não esqueçam que isso é o maior milagre que pode acontecer, não é? E na igreja se opera isso com frequência, não é verdade? Outra coisa, depois, dons de curar. Pessoas que eram capacitadas em ajudar os irmãos a chegar à cura. Até hoje também tem pessoas assim, né? Depois, socorros, ou seja, dom de cuidar uns dos outros. E não significa que cada um dos irmãos tem um só desses dons, não é? Socorros, governos, aquele que cuida da igreja, que governa na igreja. Isso que eu falei, o pastor, por exemplo, tem o dom da pregação, mas também tem que ter o dom do governo. Tem que saber governar a igreja, né? Dar direção, liderar. Variedades, último. Variedades, esse dom para que serve, Deus? E por isso Deus não dá. Deus é o ser mais lógico que existe nesse mundo. Vocês podem crer nisso. Não é isso? Nós estamos aonde? Qual bairro que nós estamos? Qual a cidade? Todos nós falamos aqui o quê? Para que vai ter alguém aqui que tenha o dom de línguas, de falar outras línguas? Para que serviria? E se não serve para nada, Deus vai colocar para quê? Não é? Agora, serviu lá em Atos 2? Por que serviu? Pessoas de diversos povos reunidos e precisavam ouvir das maravilhas de Deus. E Deus concedeu aos seus discípulos de Cristo que falassem em outras línguas. Serviu, irmãos? Na igreja de Corinto, servia? Servia. A igreja de Corinto servia. A composição da igreja era mista. Você tinha judeus, tinha gregos, tinha romanos, tinha pessoas de outros povos que falavam outras línguas. Aqui servia, mas com ordem. E entendendo que esse era o último dom de Deus. E
que só poderia ser exercitado, exercido, se tivesse alguém também que interpretasse. Ou seja, o indivíduo não vinha falar aqui em inglês, por exemplo, para dois indivíduos que falam inglês na igreja. Mas ele tinha que falar em inglês e o outro tinha que interpretar na língua majoritária. Por quê, irmãos? A igreja é um lugar onde se opera a lógica, a racionalidade. O que adianta eu falar 1000 palavras numa língua estrangeira se não há entendimento? Não adianta nada, né? Não adianta nada. É isso que Paulo está falando assim aqui. E para finalizar, irmãos, já que ele chega nesse ponto, que a igreja estava desunida, deixou de ser unida em Cristo em um corpo só, porque cada um queria fazer uma coisa diferente do outro, né? Cada um dava valor a uma coisa diferente dentro da igreja, e Paulo veio e estruturou isso numa ordem hierárquica. É que para sermos realmente unidade em Cristo, nós temos que buscar um caminho mais excelente. Todos nós, como igreja, devemos buscar um caminho ainda mais excelente. E que caminho é esse? Do amor. Do amor. Não importa se eu exerço a função pastoral, se eu não fizer com amor, para nada serve. Se eu não me importar com o que eu estou fazendo, se eu não me importar com as pessoas, com os indivíduos, com os membros da igreja, eu não faço para nada. Se eu sou um professor de EBD, doutor aqui, significa aquele que tem capacidade de pegar as escrituras e ensinar. Professor de EBD. Se eu sou um professor de EBD e faço sem amor, sem entender que aquilo que eu estou trazendo vai ser para a edificação de uma alma, para ajudá-lo na luta contra o pecado, contra as tentações deste mundo, se eu me esvazio desse conhecimento, eu não faço para nada. Não sirvo para nada, a minha função não serve para nada. Se eu sou uma pessoa que senta ali no som, que senta ali na mídia, se eu sou uma pessoa que vem aqui para cima, o período de cânticos, para o coral, e não presto atenção na letra que eu estou cantando, não entendo que aquilo que eu estou fazendo é um preparo da igreja para receber a santa palavra de Deus em seus corações, não serve para nada. Se eu toco excelentemente, muito bem, tecnicamente falando, mas não entendo que eu faço isso por amor daquele que morreu na cruz do Calvário por mim e para alcançar mais indivíduos através do meu talento, não serve para nada. Não serve para nada. Por quê? Tudo isso seria feito sem amor. Paulo fala assim no versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. O que eu falei que eu chegaria, né? Quais são os melhores dons, irmãos? São os 3 primeiros. Eu quero me desenvolver a ponto de ajudar na doutrina da igreja, na firmeza de meus irmãos e no conhecimento de Cristo para as outras pessoas. Posso procurar isso? Pode. Mas qual o caminho dessa procura, irmãos? E Deus vai te conceder se Ele quiser conceder. Também tem isso, né? Qual o caminho dessa procura? Esse caminho tem que ser trilhado pela excelência, porque Ele fala assim: e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Que caminho é esse? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes,
e não tivesse amor, nada seria. Não podemos desempenhar muito bem nossas funções aqui, mas estaremos fazendo por fazer. Porque todos nós, como igreja, devemos buscar esse caminho excelente que é o caminho do amor. Do amor fraternal, do amor ágape e dos seus princípios na nossa vida que verdadeiramente nos transformam dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vizinhança. Aí você vai ser verdadeiramente um membro do corpo de Cristo onde quer que você esteja. E vai demonstrar o tamanho da comunhão, da unidade que você tem com o próprio Cristo. Que Deus nos abençoe, consigamos realmente vencer os limites, as barreiras que nos impedem de sermos um corpo só. Que possamos, através dessa vitória que o Senhor nos dá, refletir a sua luz para que outros também sejam enxertados, inseridos como membros do corpo do Senhor.